Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a doutora Daniela Ágil, que é ortodontista, trabalha com a área de estética também e é uma referência nacional em odontologia digital. Sim. Daniela, é um prazer estar aqui no teu consultório, na tua clínica, no teu ambiente, para poder falar com você um pouco sobre, nesse pouco tempo que a gente tem ainda, mas para você falar um pouco sobre a sua vida, sobre como você chegou onde você está aqui, porque tem muita gente que tem interesse em saber como é que as pessoas conseguiram chegar onde estão no decorrer da profissão. Então, para que a gente possa chegar e tocar nesse assunto, eu queria te perguntar, por que você escolheu odontologia, antes de mais nada? Muito obrigado primeiramente, viu, Júlio? Claro. É um prazer estar com você e com todos vocês. Eu escolhi a odontologia porque eu, desde pequena, falava que eu quero ser dentista, então eu já sabia que seria dentista. Já nasceu com a vocação? Eu já nasci com a vocação, então eu prestei vestibular somente para a odontologia e em nenhum momento eu tive dúvida. Ah, que bacana. Eu me via dentista e sou apaixonada pelo que faço, eu adoro a odontologia. Isso é muito legal, né? Isso já, por si só já é um diferencial, né? Você faz aquilo que você ama, né? Sim. Sim. Legal. E, bom, já que você já nasceu vocacionada com isso, você foi fazer a faculdade, você fez faculdade onde? Eu fiz faculdade em Araras. Tá. E hoje eu tenho a especialização em ortodontia e também em dentística. Legal. E assim, e o que fez com que você escolhesse essas especialidades quando você estava na faculdade? Conte um pouquinho por que você escolheu ortodontia e dentística. Porque eu na minha adolescência, na minha infância, eu fiz um tratamento gigantesco ortodôntico, né? Com um especialista da Unicamp, e foi um tratamento que foi um sucesso, porque eu era uma classe 2, muito intensa, e foi uma transformação que aconteceu na minha face, no meu sorriso, e eu acompanhei o passo a passo do aparelho móvel, do aparelho fixo, das contenções, e eu achei aquilo incrível, porque transformou não somente os meus dentes, mas a minha vida pessoal. Sem dúvida. Então, como eu gosto de trabalhar com grandes mudanças e transformações, e para mim a ortodontia, ela faz essas transformações nas vidas das pessoas e a estética também. Claro. E eu amo ortodontia e estética porque... Que está totalmente relacionado, Totalmente né? relacionado, porque geralmente o paciente ele chega, ele faz todo um tratamento clínico, aí ele parte para uma ortodontia e finaliza com a estética. Então é a minha paixão, prevenção, ortodontia e estética. E bom, você já saiu da faculdade, já engrenou uma especialização em orto e depois em estética, ou você clinicou nesse meio tempo? Como é que foi isso na sua vida? Eu cliniquei por alguns anos e fui fazendo cursos de atualização e tudo mais. Mas a especialização mesmo eu fui fazer 10 anos depois, a especialização em orto. E depois a especialização em estética. Legal. Eu acho muito legal você comentar isso, porque assim, existe uma movimentação até pela pressão do mercado hoje, que as pessoas têm que se formar e já fazer uma especialização. E muitas vezes o dentista não tem a vivência clínica ainda do dia a dia para entender o quanto aquilo pode ajudar a ele fazer uma especialização de uma forma a poder aproveitar melhor esse curso que ele está fazendo, né? Eu acho que essas pessoas que acabaram tendo uma prática clínica antes de entrar num curso de especialização, esses colegas acabam tendo mais facilidade depois e o aproveitamento do curso é sempre melhor, né? Mas isso é uma questão de opção e o mercado hoje pressiona muito para que as pessoas, né? Porque todo mundo que faz odontologia acaba tendo que ter uma especialidade, né? Isso vira uma cobrança do mercado para você conseguir se defender aí na profissão. E voltando um pouquinho aí, como é que você começou assim na profissão? Você abriu um consultório, foi trabalhar em clínica? Conta um pouco tua história de como você iniciou.
Eu fui trabalhar em algumas clínicas populares no início. Eu precisava pegar a mão. Claro, né? claro. Porque quando a gente sai da faculdade, você sai com toda aquela bagagem, mas na realidade prática clínica você tem muito pouco. Exatamente. Né? Então fui trabalhar em algumas clínicas populares, aí montei o meu consultório próprio, mas no interior. Mas em um momento da minha vida, eu dá aquele estalo em você do empreendedorismo odontológico, né? Eu falei, eu vou para São Paulo. Aí a minha família, assim, você vai para São Paulo? Na louca, assim. Aí eu fui para São Paulo e montei um consultório junto com um colega. Sei. E cresceu, aí esse consultório que era meio a meio, aí eu acabei conversando com esse meu colega e montei um consultório próprio, porque eu não tinha pacientes em São Paulo, eu não conhecia ninguém. Então eu tinha que começar devagar, claro. né? Porque eu era uma menina do interior, que estava chegando em São Paulo e que tinha um sonho grande, né? Então, o empreendedorismo foi incrível, porque a partir do momento que eu cheguei em São Paulo, as coisas começaram a acontecer realmente, que aqui em São Paulo as coisas acontecem. Pois é muito legal você ter falado isso, que você fala assim, eu era uma menina do interior que tinha um sonho e vim para cá para realizar esse sonho. Eu acho que isso é o principal fator que faz com que uma pessoa tenha sucesso, né? Você ter um sonho e lutar por esse sonho que você tem, né? Isso é fundamental para você ter sucesso em qualquer profissão. Mas não é fácil você fazer isso, né? Estar no interior, morando com os pais, numa zona de conforto total, e aí você chutar geral assim e dizer, bom, vou para São Paulo, né, para poder montar um consultório lá. Eu queria entender um pouco assim, o que causou esse bichinho de dizer eu vou para São Paulo, porque eu sempre falo que empreendedor todo dentista porque afinal de contas a gente é empurrado para fora da faculdade, né? Sim. No aspecto técnico e tal, mas não tem nenhuma formação complementar à formação técnica. Então a gente acaba tendo que ser empreendedor na marra, né? E o que eu percebo é que todas as pessoas que eu tenho entrevistado e com quem eu tenho conversado que têm sucesso, elas acabam tendo esse empreendedorismo na veia e acabam sempre tendo um ponto, né, de disrupção aí no momento em que quer buscar um sonho. E aí o que foi esse estalo que deu? Você estava assim, incomodada de ficar no interior? O que foi que te trouxe para a capital? Eu senti a necessidade de algo mais, de crescer. E eu sabia que no interior, observando as vidas das pessoas que eu conhecia e até dos meus colegas dentistas, era uma vida horizontal. E eu gosto de vertical. Entendo. Eu gosto de me desafiar a cada dia. E quando eu vejo que a minha vida está muito horizontal, eu vou e crio alguma coisa nova. Então, eu gosto do desafio, Júlio. Então, eu cheguei em São Paulo, montei o consultório com um colega, aí depois montei meu consultório sozinha, e aí fui para uma casa com várias salas e eu comecei a sentir a necessidade de formar equipe. E hoje eu tenho uma equipe com 10 dentistas e todos especialistas, mas isso foi acontecendo lentamente. Mas o estalo principal foi a ânsia pelo crescimento e o desenvolvimento, porque eu sabia que só São Paulo me daria tudo. Teu sonho era grande. Sem dúvida, para já fazer isso de cara, eu acho que só São Paulo vai me dar essa condição, realmente então, o sonho tem que ser grande. E quando você veio para cá, você veio sem nenhuma referência? Sem nenhuma referência, eu não tinha um paciente. E eu comecei a atender convênios, inicialmente. Era o que eu tinha. Então, e aí, quando você começou a atender convênios, você fez o quê? Você foi bater na porta dos convênios para dizer, olha, eu tô aqui em São Paulo, tô atendendo. Como é que foi isso, assim? Porque as pessoas têm muita curiosidade em saber como alguém começa do zero numa outra cidade desconhecida e acaba tendo sucesso, né? Como foi isso, assim? Sim, porque geralmente eu já ajudei muitas amigas dentistas que vieram, os maridos foram transferidos para São Paulo e vieram trabalhar na minha clínica, mas eu já tinha um consultório, eu já tinha uma clientela e eu passava os pacientes para essas colegas.
Eu não tive nada disso. Eu comecei do zero. Então eu entrei em contato com todos os convênios e fui fazendo os meus credenciamentos e os pacientes começaram a me encontrar, porque eu estava num ponto muito bom, tinha um currículo bom e tudo isso foi dando um diferencial. Legal. E quando você fala, eu estava num ponto muito bom e tinha um currículo muito bom, teu currículo você já comentou. Sim. Mas assim, para escolher esse ponto muito bom, o que é que você fez? Você acabou pesquisando antes de alugar esse local, de vir para esse ponto? Como é que você sabia que esse ponto era muito bom e o que você fez para escolher esse ponto? É que eu gosto demais de Moema e eu acho que aqui nessa região tem excelentes profissionais da área de saúde. Moema acaba se tornando referência em saúde, né? E está próximo do aeroporto de Congonhas, tem algumas referências, é meio estratégico, né? Então eu acabei escolhendo Moema em função disso. E o público que vem para Moema é um público diferenciado. Sim. E era o público que eu queria trabalhar. É muito legal isso, você realmente perceber quando a pessoa tem essa visão do todo, assim, e acaba tomando conta da própria vida, né? Eu falo muito isso porque tem pessoas que são reativas à vida. Sim. E tem pessoas que acabam tomando as rédeas da vida e falam, bom, eu é que vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer e do jeito que eu quero fazer isso. Quando você escolhe vir para um lugar desse e chegar com a cara e a coragem e começar a fazer isso, você faz uma coisa que eu sempre comento para as pessoas que elas não devem fazer, que é o marketing da esperança. Sim. Né? Que é, abre um consultório e espera que alguém entre no consultório para poder fazer um atendimento e começar a vida. Você não, você foi buscar os seus pacientes, né? Ainda que a moda antiga, que era assim que a gente fazia antes, né? Buscando através de convênios, através de divulgação em onde era possível, né? Ou seja, listas telefônicas, enfim, era como se fazia a divulgação antes, né? O mundo mudou muito, né? Muito. Pois é, muito legal. E aí, depois que você acabou montando tua clientela e que você já virou uma referência nessa área de ortodontia e dentística aqui, porque, gente, a Daniela realmente é uma referência nessa área. O que fez com que você ainda ficasse insatisfeita com isso e buscasse esse caminho que você trilhou com a história da odontologia digital? Sim, aí... Bom, eu fui crescendo e a equipe foi se formando com todos os especialistas, mas ao mesmo tempo eu comecei, mesmo com todo o marketing, que eu gosto de trabalhar com marketing, eu fui fazer cursos de gestão e tudo mais, mesmo com ótimos especialistas, um ótimo ponto, ótimos tratamentos e tudo mais, eu percebi que a minha região começou a ficar um pouco saturada de muitos profissionais. Então eu pensei, agora chegou a hora de ter um plus, um outro diferencial. Sim. Aí vai Daniela Ajo de novo correr atrás de uma outra coisa, né? Então aí parti para o mundo dos alinhadores ortodônticos, que foi assim uma revolução. Sem dúvida. Foi uma revolução. Há 15 anos atrás as pessoas não acreditavam nisso e hoje é o maior sucesso. Sim. Mas para mim foi incrível, porque enquanto as pessoas ainda estavam pensando se entrariam nessa técnica ortodôntica de alinhadores, eu já era professora, eu já estava num ponto mais elevado. Então aí foi um outro salto. E para finalizar, hoje, o salto maior foi da odontologia digital. Que eu fui conhecer esse mundo de odontologia digital e me encantei profundamente. Tanto é que hoje eu respiro odontologia digital. Eu não consigo mais voltar para uma odontologia tradicional. É muito arcaica para mim. Eu imagino. É difícil para mim voltar. Deixa eu voltar aqui um passo. Quando você falou de alinhadores ortodônticos, você estava falando de coisas do tipo Invisalign, essas coisas assim, sim, é isso? Sim, hoje tem muitas empresas de alinhadores que fazem isso, né? Sim. E eu lembro, eu conheço a Daniela já há alguns anos e quando ela me comentou sobre alinhadores, já na época,
era a única pessoa que falava de alinhadores. Quando ninguém falava sobre isso, eu já fiquei pensando, falei, caramba, tem alguma coisa aí nessa história, né? E eu sempre gostei dessa parte de informática e essa situação da odontologia digital, sempre falava, caramba, por que a odontologia não pode ser digital como a medicina é? Né? Isso foi sempre uma preocupação que eu acabava trazendo. E aí eu vi, gente, vocês não têm ideia, isso vai ser motivo de uma outra conversa, um outro bate-papo, onde a Daniela vai poder fazer algumas demonstrações pra gente aqui. Mas essa mulher, ela trabalha 100% digital, tudo com CAD/CAM. Além disso, não existe mais modelos em gesso, não existe mais nada. Ela trabalha com impressão 3D, é uma loucura. Ela não é? Então, tudo isso que a Daniela faz é totalmente revolucionário aí. E aí eu queria perguntar então algumas coisas de detalhes assim para você disso. Em primeiro lugar, quando você estava nessa clínica que se montou com um sócio e tal, e aí você resolveu ficar sozinha e separada disso, por quê? O que te fez dizer, puxa, eu não quero ter um sócio? Eu quero entender um pouco por que você fez isso. 2 motivos. Vamos lá. Porque a pessoa que tem a veia empreendedora muito forte é uma pessoa muito atirada e ela sempre se joga e se lança. E nem sempre o seu sócio está na mesma velocidade e na mesma pegada que você. É isso aí. Né? Então acaba sendo difícil você ter um sócio quando você é muito empreendedor. Sim. Isso é uma coisa muito importante. Claro, né? claro. Que para montar uma sociedade você tem que avaliar bem isso, nesse ponto. Mas na época foi legal, mas depois eu vi que eu tinha que voar. Voo solo. Legal. Ok, e a segunda coisa? A segunda coisa é que eu sentia necessidade de formar uma equipe, porque os pacientes eles queriam fazer tudo comigo. E eu não tinha todas as especialidades, e também não queria fazer tudo, eu queria ter uma equipe. Então eu sentia necessidade de ir para um lugar maior, onde eu pudesse formar a minha equipe. E foi o que aconteceu. Eu fui para um lugar melhor e fui reunindo os profissionais. E todos aqueles pacientes de convênio, eles vieram todos para mim particular. E assim eu comecei a fazer o meu público particular. E desse público particular vieram as indicações dessas pessoas e aí o marketing. Isso. É aquela situação dos círculos concêntricos, né? Você joga uma pedrinha na água, ela vai fazendo aquelas ondas e vai atingindo uma quantidade muito grande de pessoas. Quando você faz um bom trabalho, isso se expande, né? Da mesma forma, quando você faz um péssimo trabalho, isso também muita gente fica sabendo e aí você não tem... É muito difícil se recuperar, né? Sim. Eu sempre falo que não adianta você fazer um bom marketing se você não é um bom profissional. Né? Você tem que sempre estar antenado nisso e sempre buscando a excelência em relação ao aspecto profissional, né? Sim. Bom, e aí, já que você acabou com a sua sociedade, montou essa clínica e tal, a tua ideia de ter essa clínica e montar a equipe era justamente, eu entendo, para te deixar solta para voar mais ainda com a parte só do que você gosta, que é ortodontia, estética, e aí começar com a parte digital, é isso? Exatamente, exatamente. Primeiro que na gestão eu entendi que eu ganhava mais quando as minhas mãos não estavam ocupadas, entre aspas. Por quê? Trabalhando eu ganhava, mas trabalhando, pensando, administrando e gerindo, eu ganhava mais. Caramba, deixa eu fazer uma pausa agora aqui. Uma das coisas que eu mais falo para a comunidade é o seguinte, que quando todo o teu foco produtivo está numa pessoa só, esse é o maior problema do indivíduo, porque ele nunca vai conseguir ter escala. Sim. Nunca vai conseguir atingir riqueza dessa maneira, porque o tempo é limitado, Sim. o tempo é finito. Sim. Agora, quando você, como você está comentando, tem um insight como esse e se toca de que se eu fizer eu sozinha, eu vou ter X. Agora, se eu montar uma equipe, fizer gestão dessa equipe e trabalhar dessa maneira, eu posso ter muito mais do que esse X.
isso realmente é o que muda a cabeça do profissional em relação aos ganhos, em relação ao retorno financeiro. Você aprendeu isso na tentativa e erro ou isso foi experimentando mesmo que você percebeu? Fale um pouco sobre isso, que isso é super importante. Foi na tentativa e erro e experimentando, tá? Mas à medida em que os pacientes foram solicitando atendimentos de outras especialidades, mas Sim. eles queriam que fosse no meu consultório e que fosse minha equipe, sobre a minha responsabilidade. Aí eu comecei a enxergar que aquilo poderia dar muito certo, e foi o que realmente deu certo. Aí esses profissionais hoje, todos eles trabalham, é uma equipe muito unida, onde eu invisto mesmo nos meus profissionais em questões de conhecimento, estudo e tudo mais. Mas isso foi muito bom porque me deu asas para me tornar professora de odontologia digital, me deu asas para gerir melhor, me deu asas para produzir mais. Podemos falar até financeiramente. Sem dúvida. E para ter uma vida fora do consultório, além de tudo. Uma vida fora do consultório também. Então, hoje eu consigo realizar as aulas internacionais e a minha clínica está rodando normalmente. E os meus pacientes tranquilos, porque a equipe tem o mesmo perfil da Daniela Age. Isso é importante a Daniela ter comentado, porque assim, a Daniela viaja muito, ela é keynote speaker de odontologia digital em vários lugares do mundo, é embaixadora da Cirona no Brasil. Então, assim, ninguém consegue fazer isso se estiver preso, isolado dentro do consultório 12 horas diárias, né? Quer dizer, isso é inviável. Sim. Muito bacana você ter acordado para isso sozinha, né? Então, são pessoas que realmente têm esse talento, né? Esse dom de enxergar essas coisas dessa maneira. Eu vejo também o seguinte, você tocou num ponto que meus pacientes, eles demandavam outros serviços, mas eles confiavam em mim e queriam que eu fizesse a gestão. Sim. Eu percebo que as clínicas que têm os maiores sucessos e que têm os maiores retornos financeiros que eu visito são todas comandadas por uma pessoa que ela tem uma coisa que é diferente de todos os outros que trabalham e orbitam essa pessoa, né? Que é a visão macro do negócio e a visão macro do tratamento. E a Daniela, durante muito tempo, ela acabou iniciando no Brasil, e eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do planejamento e diagnóstico odontológico. Sim. Eu acho que isso foi o que te deu essa visão, não? Sim. Vamos lá. O grande diferencial. Por quê, Júlio? Uma vez eu estava sentada, né, conversando com um paciente sobre planejamento e tudo mais, com uma simples panorâmica na mão. Tá. E eu disse para o paciente, olha, eu acho que aqui tem uma cárie. Aí o paciente me disse, você acha? Se você acha, quem sabe então se você é a dentista? Caramba! Naquele momento eu me senti a última personalidade da Terra, porque eu falei, a pessoa está certa, ela está correta, eu sou a profissional da área da saúde e eu tenho que ter certeza do meu diagnóstico. Ou tem cárie ou não tem, né? Então, a partir daquele momento eu prometi para mim mesma, eu vou buscar a excelência do diagnóstico e do planejamento odontológico. Caramba! Então hoje eu trabalho com sensor digital, eu trabalho com raio-x também digital, eu trabalho com câmera intraoral. Então todo paciente que vai fazer tratamento comigo na Clínica Ágil, qualquer profissional precisa ter o check-up em mãos. Esse check-up ele oferece todo um planejamento com um diagnóstico completo com imagens, tanto internas quanto externas do dente, para que eu possa ter segurança absoluta de passar um planejamento digno e adequado. E além disso, fazer gestão dos profissionais, gestão do tratamento. Sim. E acompanhar se tudo aquilo que foi preconizado foi realmente realizado, né? Exatamente. Olha, eu vou trazer para dentro da odontologia uma experiência que eu tive de vida.
na vida empresarial, estando à frente de empresa e tal, que uma vez eu ouvi que você não gerencia aquilo que você não consegue medir. Sim. Então é exatamente isso. Se você tem um planejamento e com base nesse planejamento você acaba estabelecendo passos de execução, você consegue fazer a gestão do tratamento, a gestão dos profissionais que estão executando aquilo sem perder o controle. Sim.